Olá, sejam bem-vindos à aula da semana 6 do curso Pré-FMG Ciências Humanas. Nessa aula nós trataremos do problema da Grande Guerra e da Revolução Russa. Então, vamos à aula. Bom, para falar de Primeira Guerra, é importante a gente entender os antecedentes. Quer dizer, ela começa em 1914 e termina em 1919. Mas por que que ela começa? O que que aconteceu, né, para ela acontecer? Ah, professor, eu sei. Ela começou porque o Francisco Ferdinando, ele era um arquiduque, ele era herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, ele foi assassinado lá na Sérvia. Ora, tudo bem, isso de fato aconteceu. Mas muita coisa aconteceu para que esse assassinato fosse tomado como uma gota d'água, como de fato aquele que impulsionou a entrada da guerra. E a gente chama esses antecedentes de imperialismo. O imperialismo é um processo de transformação dos países europeus em impérios, né, que vão criar uma política, né, imperialista, ou seja, de tentar dominar outros países, primeiro na Europa, né, pensando ali na França de Napoleão, mas que vai se estender para o resto do mundo. A gente tem esses impérios se formando, como o Império da Grã-Bretanha, o Império Francês, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, os impérios crescendo e dominando enormes regiões, né? O Império Otomano, por exemplo, que é um império, né, que envolve os povos turcos, é, e a dominação de uma região, né, conhecida hoje como Oriente Médio, né? Mas esses impérios, então, França, esses impérios europeus, eles estão ocupando quais países? Ocupando países na Ásia, na África, né, no continente africano, no continente asiático, e dominando esses países, né? A Bélgica, por exemplo, né? Então, é um momento marcado, né, por esse tipo de organização política, esse tipo de desenvolvimento político, de expansionismo por parte dos europeus, esses mesmos europeus e esse mesmo imperialismo que era baseado numa ideia, né, do nacional, ou seja, um processo de valorização, né, daquela nação, daquele Estado-nação diante dos outros estados do mundo. Então, é o chamado nacionalismo. O nacionalismo é um processo em que esses estados se construíram e se constituíram como uma nação melhor do que as outras, né? Então, existia muita tensão entre esses impérios, uma tensão muito forte entre o Império Francês e o Império Inglês, entre o Império Alemão e o Império Inglês, entre o Império Francês e o Império Alemão. Então, as mais fortes tensões, né, era entre Alemanha e Inglaterra e França e Alemanha. Então, por conta dessas tensões, né, essa política internacional desses países, desses impérios, eles acabaram formando alianças, né, numa guerra aí, travando paz, né, travando acordos de paz, para que pudessem então continuar suas políticas expansionistas, o seu controle, o seu domínio no mundo. Bom, então nessa situação se encontravam os Balcãs. Os Balcãs, uma região formada pelos povos eslavos, né, por uma série de povos que foram ao longo de séculos e séculos ocupando essa região e se diferenciando, né, criando culturas diferentes, né? E os Balcãs tinham uma tensão muito forte. A Sérvia havia acabado de conquistar uma independência, conquistar uma atuação importante, né, na região, e queria, então, de certa forma, criar a grande Sérvia, criar, né, na mesma linha, né, do Império, por exemplo, Austro-Húngaro, do Império Alemão, né, criar o seu império. Então existia uma oposição entre a Sérvia ali desde o final do século XIX e início do século XX, dessas duas primeiras décadas do século XX, que se opunha aí ao Império Austro-Húngaro como domínio daquela região dos Balcãs, né? O Império Austro-Húngaro que ficava, né, que hoje a gente poderia falar ali um pouco ali a Áustria, a Hungria, ou seja, um pouco acima da região atual da Sérvia, da região ali dos Balcãs. Então existia um conflito muito forte, né, entre essas duas regiões. Então, aí a gente consegue entender, né, por que, que um mero assassinato de um político gerou uma grande guerra mundial. Porque políticos são assassinados, né, ao longo da história e não necessariamente geram guerras, né? Então, o caso, né, desse arquiduque, o arquiduque Ferdinando, ele era herdeiro, né, do Império Austro-Húngaro.
né? Ele estava aqui visitando a Sérvia, visitando Sarajevo, a capital da Sérvia, com sua esposa, né, a duquesa, e ele foi assassinado, né, por um jovem ligado a uma seita nacionalista, né, a Mão Negra. Bom, e esse garoto, né, que acabou tomando para si, né, essa empreitada, né, conspiracionista de tentar salvar, né, a grande Sérvia, de certa forma ele tomou aí, ele teve aí uma parcela de responsabilidade nesse evento, né, mundial, esse evento que acabou assolando o continente europeu por 4 anos. Claro, né, essa parcela de culpa, né, vamos ser um pouco justos aqui também, é porque os grandes poderosos, né, fizeram deste pequeno evento, né, uma desculpa, né, para falar assim, olha, chega, vamos invadir. Então, né, ele não pode ser responsável também pelas atitudes dos outros, né? Ele poderia simplesmente ter sido condenado e julgado e não ter ocorrido nenhuma guerra, mas foi uma decisão, né? Bom, uma vez que a guerra foi declarada, todos os estados acabaram que se moveram. Por quê? Porque existia a política, como eu falei, a política de alianças. Então já estava estabelecida, antes mesmo da guerra, várias alianças. Então, uma vez que a guerra começou, né, a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, a Rússia entrou do lado da Sérvia porque tinha uma aliança. Né? A França entrou contra a Alemanha, né, porque tinha as alianças. Quer dizer, então a guerra se desenvolveu. Né? A gente tem três grandes fases da guerra. A fase do movimento, né, a fase em que as tropas vão ocupar as fronteiras, né, as tropas alemãs ocupando fronteiras ali com a França, avançando para a Rússia, tropas inglesas, né, se mobilizando, as tropas austro-húngaras, as tropas russas. E depois, a segunda fase, uma guerra de trincheiras, ou seja, a trincheira sendo um papel principal, é uma fase mais longa da guerra, que vai aí de 1915 a 1917. E no final, né, a partir de 1917, com a entrada dos Estados Unidos na guerra, a gente tem uma mudança, né, de uma ação ofensiva por parte da aliança, da Entente. A Entente era a aliança entre Rússia, eh, França e Grã-Bretanha. Bom, mas então vamos ver como que foi, né, essa guerra de aliança, como é que estava ali a Europa em 1914. A gente tem aqui, né, desse laranjinha, né, a tríplice aliança, né, e os aliados. Então, a tríplice aliança era Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, que depois entrou como aliados a própria Bulgária e o Império Turco-Otomano. Assim que, né, a guerra começa, a Itália sai dessa guerra, sai dessa aliança. Fala assim, não, 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 eu não vou entrar nesse rolê, não. Eu vou aderir à Tríplice Entente. Que era quem? Era composta por esses países de amarelinho aqui, ó. França, Grã-Bretanha, né, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, e Império Russo. Então a gente tem esses três movimentos, né, de parcerias, enquanto, né, no meio do caminho a gente tem alguns países neutros, né, Islândia, Espanha e Suécia. Depois, né, Portugal também vai entrar junto com a Tríplice Entente. A Sérvia é também aliada, a Grécia é aliada e a Romênia é aliada à Tríplice Entente. E aí a gente tem, né, os países que vão ser invadidos, né, pela Áustria-Hungria e pela Alemanha, que é a Bélgica, Montenegro e a Albânia. São essas três regiões aí invadidas pelo Império Austro-Húngaro e pela Alemanha, né? E esses territórios vão ser palcos de grandes conflitos. Bom, vamos ver quais são as características gerais dessa guerra. Bom, a gente falou aí de trincheira, né? A gente falou desse processo todo, mas assim, a guerra, as principais características da guerra que eu gostaria de focar para vocês são algumas questões conceituais, né? A guerra total é um momento em que, né, marcado por esse ódio, esse revanchismo, né, esse imperialismo, esse nacionalismo, em que a guerra agora não é simplesmente eu vou ganhar uma batalha, eu quero submeter o meu inimigo, né? Eu quero dominar, eu quero conquistar aquele território, né, e dominar e submeter aquele inimigo. Então, essa era uma característica da guerra total. Outra característica é a ideia de economia de guerra. Como assim? Ora, toda a economia desses países, da França, da Grã-Bretanha, o foco econômico
era a guerra, era produzir uma agricultura capaz de fortalecer os meninos para eles, quando eles forem convocados, eles estiverem aptos. Do mesmo modo, né, a gente pode ver então mulheres participando das indústrias, mulheres participando de várias áreas do trabalho que antes não ocupavam, né? Então elas vão ocupar esses espaços de trabalho, né? Então é uma guerra total, essa característica importante. Outra característica, né, um pouco ligada a essa guerra total, é a ideia de novos códigos de guerra. Então a guerra, aqueles códigos clássicos da guerra mudaram, mudaram por conta do desenvolvimento tecnológico. Então, quando eles foram para a guerra, esperando lá aqueles movimentos éticos, lógicos, né, de uma guerra pautada nos princípios e valores do século XIX, a partir de agora vão ser quebrados, vão ser várias vilas, né, comunidades civis sem ligação militar vão ser invadidas, destruídas, né? Então a gente assiste aí um processo aí de mudança, de alteração no modo como a humanidade vai começar a fazer guerra. E as tecnologias fazem parte disso. Então a gente tem metralhadoras, gás mostarda, que depois foi proibido, né? Tanques, né, tanques blindados, submarinos. Então é uma guerra com muitas inovações, é uma guerra que teve muita destruição. Bom, falando em termos gerais, esses são os elementos da guerra, que entrou numa fase final, a partir de 1917, com um novo movimento militar. Né? Em 1917, os Estados Unidos, um pouco preocupado com o andamento econômico da guerra, né? E inclusive com a possibilidade da Alemanha controlar, né, alguns elementos econômicos, os Estados Unidos acabam entrando em guerra do lado da Tríplice Entente, ou seja, do lado da França, do lado da Grã-Bretanha e da Rússia. Mas, nesse mesmo período, a Rússia vai entrar numa revolução. Né? A gente vai falar dela daqui a pouco. E essa revolução, que vai acontecer ao longo de 1917, vai fazer a Rússia sair da guerra, né, em março de 1918, no Tratado Brest-Litovsk. Ou seja, a Rússia assina com a Alemanha esse tratado de paz, esse acordo aí para eles saírem da guerra. A Rússia sai da guerra perdendo parte do território. Bom, mas beleza, a Rússia saiu, só que os Estados Unidos entrou. E os Estados Unidos entrou levando tropas, levando dinheiro, levando formas e estratégias militares, né? Então, os Estados Unidos, a partir de ofensivas militares, foi avançando, avançando, avançando e finalmente derrotando o exército alemão numa grande batalha que deixou, né, estragos muito fortes no exército alemão. E, por fim, né, em novembro de 1918, então os aliados acabam se rendendo, né, e a Tríplice Entente força um armistício, ou seja, um acordo de paz, né, finalmente, finalizando, dando fim à guerra. Então, em 1918, um pouco antes do armistício, a própria, a própria Alemanha entra numa revolução, mas pelo estabelecimento de uma nova república que vai vingar uma república liberal. Então, a República de Weimar vai assinar o Tratado de Versalhes, e esse Tratado de Versalhes ele vai colocar a Alemanha como responsável, vai culpabilizar a Alemanha pelo início da guerra, pela guerra. Então a Alemanha vai pagar muito caro por isso, vai pagar muito dinheiro, mas teve sanções, né, muito caras, ou seja, foi obrigada a desmilitarizar o seu estado, não ter exército, não produzir armas, a ceder território. Então, em linhas bem gerais, viu, gente? É isso que eu queria trazer para vocês, né, sobre essa grande guerra. Mas de fato, né, com maior aprofundamento, vocês podem ler no e-book, né, e fazer os exercícios do curso, que vocês vão ver vários elementos importantes ali. Bom, na parte 2 dessa aula, a gente vai trabalhar com a Revolução Russa. Vejo vocês lá. Até breve.